Então, boa tarde. Eu sou a Silvana, falo em nome do tribunal. Estamos aqui com mais um talk show hoje, para falar sobre o assédio moral. Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, cerca de 42% dos brasileiros já sofreu algum tipo de assédio moral no trabalho. Diante dessa realidade, a Convenção OIT 155 de 1981, ratificada pelo Congresso Nacional em 1992 e promulgada pelo Decreto Federal 1254 de 94, tratou de questões da saúde, de forma a evitar que o assédio moral ocorra no espaço do trabalho, tendo em vista que prejudica a saúde física e mental do trabalhador. Então, para tratar de um assunto que é tão importante, tão latente na sociedade e no ambiente de trabalho, estamos contando hoje com a presença da doutora Maria Beatriz Vieira da Silva Gubert. Ela é juíza titular da 4ª Vara do Trabalho de Florianópolis, mestre em Direito Comparado pela Universidade de Miami, nos Estados Unidos, professora de curso de pós-graduação da Matra 12, Univale, vice-diretora da Escola Judicial do TRT da 12ª Região, conselheira pedagógica da 1ª Região pela Escola Judicial do TRT em 2014 e 2015, membro da coordenação técnico-científica da Escola Judicial do TRT de Santa Catarina entre 2016 e 2017, coautora do livro Reforma Trabalhista Comentada por Juízes do Trabalho, artigo por artigo, da LTR, atualmente na 2ª edição. E nós temos hoje, a respeito desse livro, uma surpresa no final, para todos que estiverem aqui presentes e acompanhando por videoconferência. Nós vamos sortear um livro autografado pela doutora. Ela também é instrutora interna do TRT para talk shows, né, como está participando aqui hoje, palestras para servidores e magistrados. É palestrante também convidada da Escola Superior de Advocacia e autora de diversos artigos jurídicos em repositórios trabalhistas e periódicos locais estaduais. É realmente um privilégio tê-la aqui hoje para falar desse assunto tão importante. Então, quero agradecer a presença, a disponibilidade e lembrar a todos que se encontram aqui presentes que podem ser direcionadas perguntas à nossa convidada, mas só aguardem que o nosso colega vai levar o microfone para que os colegas que estão em videoconferência escutem também a pergunta, tá bom? Para ter uma participação bem efetiva. Então, eu já vou começar com uma pergunta que, afinal, é o tema, né, desse talk show. Doutora Maria Beatriz, o que é, afinal, o assédio moral? Boa tarde a todos, os presentes e os que estão nos assistindo por videoconferência. E aqui eu tenho alguns servidores das varas pelas quais eu passei, da 2ª Vara do Trabalho de Blumenau. Eu sei que tem servidores me assistindo. Tem servidores aqui do tribunal, a minha querida servidora Felícia, da 4ª Vara do Trabalho. E eu quero agradecer o convite ao tribunal, né, ao SEDUC, na pessoa da Cláudia, da diretora, e dizer da minha alegria e do meu prazer de estar aqui, compartilhando hoje esse talk show, especialmente com a querida Silvana, que é uma amiga de anos, nos encontramos aqui nos anos 90, né, Silvana? E quando eu ainda era servidora do gabinete do juiz do desembargador Godoy Ilha, e tivemos o privilégio de compartilhar o mesmo andar, o 6º andar. Né? É verdade. Famoso 6º andar. Famoso 6º andar. A Silvana é filha de um dos melhores juízes que já passaram pelo tribunal, o desembargador Helmut Schmidt, um processualista de mão cheia. Então, é com muita alegria que eu estou aqui e agradeço a presença de todos os que estão aqui, os que estão nos assistindo à distância também. Acho que a gente vai ter um evento muito proveitoso, porque falar sobre o assédio moral é um tema que interessa a todos, né? Hoje nós estamos falando do assédio moral no ambiente de trabalho, mas em tempos atuais em que a gente está discutindo tanta questão de intolerância, de falta de respeito, o assédio moral ele não é uma coisa nova. Ele acontece em todos os espaços, em colégios, em famílias, no trabalho. Então, a gente tem que ter uma política de combate mesmo. Mas o que é o assédio moral, respondendo à pergunta? O assédio moral é uma conduta abusiva que parte do empregador ou dos prepostos, né, que o representam, que se traduz em atos, comportamentos, palavras que atinjam a dignidade do trabalhador, que causem sofrimento psíquico ao trabalhador e que o exponham a atos de humilhação e constrangimento.
Nós temos um princípio basilar, né, no direito do trabalho, no direito como um todo, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, e, como tal, nós temos que resguardá-lo sempre. E o assédio moral, justamente, ele vem para afrontar esse princípio. Por isso, a importância de debatermos, discuti-lo e de termos uma política clara a respeito do combate ao assédio moral. E ele é, então, uma conduta continuada, né, doutora? Eu acho que isso é importante esclarecer. A gente vê em muitos processos, eu sou juíza há 25 anos, e a gente vê muito assédio moral, quem trabalha aqui em gabinete de desembargador ou em gabinete de juiz de primeiro grau, a gente vê muitos pedidos de assédio moral que não são verdadeiramente assédio moral, mas sim um dano moral simples. O assédio moral, ele pressupõe uma conduta reiterada, continuada, se prolonga no tempo. Um simples ato não configura um ato, ele pode ser um dano moral indenizável, mas ele não configura o assédio moral. E, doutora, por que a senhora acha que acaba levando ao assédio moral? Por que o empregador permite, ou o que leva esses prepostos a cometer o assédio moral? Será que existe uma certa crença disseminada no sentido de que essas ameaças, o medo do desemprego, um certo terrorismo psicológico gera produtividade? A gente, às vezes, quando pega um processo que envolve casos de assédio moral, e eu já peguei muitos, a gente fica se perguntando como pode um empregador considerar uma técnica de motivação, por exemplo, e depois a gente vai abordar mais o assédio moral institucional, por obra e graça da minha querida servidora Felícia, que fez uma pergunta muito boa. Assim, eu me recordo de um caso que eu li justamente no artigo que a Felícia me encaminhou, da 17ª região, que é o Espírito Santo, que eles trataram de uma grande cervejaria brasileira, que eles queriam motivar os servidores, então tinha ranking de produtividade, os vendedores tinham que vender mais, enfim. E o último vendedor, eles fizeram uma jaula, colocaram uma figura ali, um macaco, né? Fizeram um macaco, um boneco, e aí o último do ranking ali, ele tinha que entrar na jaula, e os demais tinham que ficar incitando, como se fosse um zoológico mesmo, né? E, por último, não bastasse a jaula, o macaco e a situação, eles ainda inventaram que tinha que colocar um chapéuzinho em forma de cone, dizendo eu sou fraquinho. Então, a gente fica se pensando, como pode um empregador achar que isso é uma técnica de motivação? Que isso vai aumentar a produtividade, que isso vai melhorar o ambiente de trabalho? Então, assim, a pergunta é difícil de ser respondida, porque há situações muito absurdas. Eu vejo que, atualmente, num país como o nosso, que tem 13 milhões de desempregados, nós estamos num ambiente propício para que os casos de assédio moral aumentem. Porque o medo do desemprego já está ali, né? O medo do desemprego é muito grande e há alguns, a gente até conversava antes, e a gente que pega muitos processos de banco, a gente sabe que é uma técnica muito dos bancos. Não está satisfeito? Está cheio de gente querendo seu lugar. Então, pode ser que seja um terrorismo psicológico, pode ser uma técnica de motivação absurda, mas vá saber. Não há respostas, porque, na realidade, o meio ambiente de trabalho é assegurado, um bom meio ambiente de trabalho, e aí se inclui, vamos dizer, a saúde psíquica do trabalhador, é assegurado pela Constituição Federal. Então, é obrigação do empregador manter esse bom ambiente de trabalho. E esse bom ambiente de trabalho é que deveria, em regra, gerar maior produtividade, né? Com certeza. É o oposto. Com certeza. Né? Por isso que, muitas vezes, a gente não entende. Mas, como a gente lida com relações humanas, e é muito difícil a gente entender, muitas das vezes, as razões pelas quais aquele empregador ou aquele preposto cometeu o ato, a gente é difícil, não tem uma causa só. Pode ser um terrorismo psicológico, pode ser as circunstâncias, e uma coisa que a gente nota é assim, que independe do tamanho da empresa. Pode ser multinacional, pode ser microempresa. Por isso, a importância dos empregadores investirem num treinamento, na educação, para que os prepostos, os chefes, principalmente, tenham um preparo para lidar com os subordinados. E é claro que também nessa linha que é, digamos assim,
é fácil identificar aquele terrorismo psicológico muito evidente, como esse caso colocado da jaula. Isso assim fica, acho que não vai ter quem vá discordar de que isso é assédio moral. Agora, existem algumas condutas que talvez fiquem ali numa linha muito tênue da pressão por produtividade, por cumprimento de metas, e que fica ali, a gente fica na dúvida se aquilo é o poder diretivo do empregador ou não, que é o assunto da pergunta da Felícia, e também tem um pouco da pergunta da Carla Silva, que encaminhou, que eu queria que a senhora abordasse um pouquinho. É justamente essa coisa de que a gente ouve, que é pregado a todos os trabalhadores, o vestir a camisa, o suar pela empresa, o dar sangue. Até onde vai essa questão de dar o sangue? O empregado tem que estar conectado com a empresa, pensar a empresa 24 horas por dia. É uma questão de responsabilidade, que ele próprio acaba pensando que ele tem que estar pensando a empresa 24 horas por dia. Até onde no final do dia, é uma questão de compromisso profissional, ou ele está atravessando uma linha que é muito tênue para um assédio moral, quase essa questão institucional da empresa? A pergunta é muito boa, porque há condutas, efetivamente, que se situam naquela zona gris, que a gente chama, né? A linha é muito tênue. Por exemplo, cobrança de metas. A cobrança de metas é regular. O empregador pode cobrar dos seus trabalhadores que cumpram metas, que façam jus ao salário que estão recebendo, e quando é pagamento à base de comissões, ele mesmo tem interesse em cumpri-la. Mas até que ponto a cobrança de metas passa a ser de irregular a abusiva? Isso a gente vê muito, voltando, em processos de banco. Bancos, normalmente, eles colocam metas, muitas das vezes, inatingíveis. Né? Ou são metas que o trabalhador está chegando no fim do mês, né? Dia 29, dia 28, cumpri a meta, bati a meta. Não é mais. A tua meta dobrou, de hoje até o dia 30. Então, essa conduta é abusiva. Sim. E é isso que a gente tem que ver. Agora, a gente entra naquele... A prova é muito complicada, né? Do que é abusivo, do que não é. A forma de cobrança também. Nós estamos vivendo num mundo cada vez mais conectado. Falando em tecnologia. Hoje, antigamente, o empregador, a gente ainda ontem falou, se eu não queria trabalhar fim de semana, logo que eu ingressei, né, os autos eram físicos, eu deixava os autos na vara. Eu disse, eu não vou trabalhar. Agora ele vai comigo, aonde eu for. Ele está sempre lá, né? Está sempre ali. Então, ele está na nuvem. E hoje a gente tem e-mail, WhatsApp, a gente tem Skype, audioconferência, videoconferência. Então, até que ponto o empregador, né? Eu me recordo de uma entrevista do ministro Brandão, Cláudio Brandão, do TST, e ele estava falando justamente do direito à desconexão. O que é o direito à desconexão? O trabalhador não pode ficar 24 horas conectado. Não é justo que o empregador vá cobrar metas, por exemplo, mandando um e-mail de madrugada, ou mandando um WhatsApp dizendo, olha, amanhã é o último dia do mês, como é que vocês estão na cobrança de metas? Então, a gente tem, muitas das vezes, o ministro ainda aborda esse ponto, muitas das vezes, o superior hierárquico manda, não com essa intenção de cobrar, manda, vamos dizer, de madrugada, porque ele próprio está trabalhando. Mas isso pode ser interpretado, do outro lado, como uma cobrança indevida. Então, e também não seria, talvez, o caso de ser obrigação ou responsabilidade do empregador de, quando o seu próprio trabalhador não desconecta, ele determinar que se desconecte? Mas daí já é mais complicado, porque, vamos dizer, ele está em casa e aí ele está na intimidade do lar, né? Aí o empregador já não tem uma ingerência sobre o empregado. Mas, falando do assédio moral institucional, aquele caso, né, da jaula, do macaco, foi o primeiro caso constatado, foi uma ação civil pública, movida pelo Ministério Público do Trabalho. Vocês deem uma olhadinha na internet, é fácil de achar. É interessante de ver. Então, foi o primeiro caso em que se utilizou essa expressão, assédio moral institucional, que é diferente do assédio moral interpessoal. O assédio moral interpessoal é aquele praticado do chefe em relação ao subordinado, ou então do colega em relação ao outro colega. Mas o assédio moral institucional é aquele que é traduzido por uma empresa que é tão ávida por lucros, por produtividade, que ela não se importa com a sua mão de obra. A mão de obra passa por um processo de objetificação
né? O trabalhador é exatamente como a gente estava dizendo, não está satisfeito, peça as contas, saia, que a gente coloca o outro no lugar. Então, esse assédio moral em nível de empresa institucional é muito mais grave, porque ele passa pela filosofia da empresa. Não é um caso de um ou outro, né, chefe, vamos dizer, isoladamente. E eu me recordo, falando em assédio moral institucional, eu sempre gosto de trazer exemplos, porque em exemplos fica mais fácil da gente compreender. Muitas vezes, quando é esse assédio moral interpessoal, o empregador não sabe. Nessas pequenas empresas é mais fácil o controle. Mas nessas grandes empresas, que têm 500, 1.000 empregados, é mais difícil, se a empresa não tem uma política, vamos dizer, de prevenção, né? Mas eu me recordo, aqui em São José, quando eu atuei, um caso de uma empresa daqui de Florianópolis, da grande Florianópolis, em que, num setor de telemarketing, tinha 9 ou 10 trabalhadores, e eles fizeram um grupo no Skype para falar mal de uma funcionária do mesmo grupo. Ela não estava no grupo, obviamente, e era um grupo que tinha um nome até pejorativo, não me recordo. Mas era uma coisa tão boba, né? Assim, um dia ela foi trabalhar num computador e estava aberto, uma das funcionárias deixou. Então, ela teve acesso a todas as conversas. Estes trabalhadores, em vez de estarem trabalhando, estavam falando mal. E era assim, vocês viram o cabelo dela hoje? Viram a roupa que ela veio? Então, assim, era inacreditável, né? Então, essa trabalhadora entrou com uma ação, além de pedir danos morais, pelo assédio, que ali estava comprovado documentalmente, ela pediu que fosse mudada de setor, porque, obviamente, não tinha mais clima para ela permanecer. Quando eu peguei o processo para analisar, que foi um pedido de antecipação de tutela, eu sempre gosto de ouvir a parte contrária sobre determinados fatos, né? E eu sempre cuido, porque eu acho que o judiciário não pode interferir de inopino. A gente tem que ter uma certa cautela e serenidade em analisar os processos que nos são submetidos. Mas ali estava tão comprovado, né? Estava tão cabalmente demonstrado o assédio, que eu disse, eu não vou deferir a liminar para autorizar de plano, mas eu sugeri no meu despacho que eu tinha certeza que a empresa ia tomar as providências em relação aos funcionários, nome e sobrenome, porque tinha nome e sobrenome. Esse, aquele, e, obviamente, ia mudá-la de setor. E aí marquei uma audiência para breve. Quando chegou na audiência, obviamente, a empresa tinha aplicado as advertências aos servidores. O recado serviu. E ela tinha sido mudada de setor. Ou seja, eles tomaram as providências que eram cabíveis. Eu até queria perguntar sobre isso. Se na hora de... A gente vai falar também sobre a questão da indenização em si, né? Mas justamente porque esse exemplo traz que a empresa talvez não soubesse dessa questão ainda e veio a saber com a ação judicial, ou, enfim, não sabemos, estamos especulando aqui, mas, de qualquer forma, ela tomou uma atitude. Se a empresa, ao tomar atitude em relação ao seu preposto, que estava assediando, ou ao grupo de trabalhadores, como é nesse caso, estava assediando, se ela toma uma providência ou de melhoria no ambiente de trabalho para a vítima, isso vai afetar, na hora de o juiz arbitrar, a indenização? Sim, com certeza, né? Tanto pode a indenização ser majorada pela omissão do empregador, quanto pode ser atenuada se o empregador demonstra que tomou providências a respeito, né? E, assim, neste caso, obviamente, ela tinha levado as conversas todas ao chefe, o chefe nada fez. Então, o dano se caracterizou. Mas, na hora do arbitramento da indenização, eu considerei que eles tomaram as providências que foram sugeridas, nem foram determinadas pelo juízo, né? Foram sugeridas. Então, sim, tanto para majorar quanto para reduzir. E antes de adentrar a questão da indenização propriamente, já que estamos assim com alguns exemplos já dados, né, a respeito da caracterização do assédio moral, e até falou um pouquinho também da prova, eu queria saber se, para entrar nessa questão da indenização, as características da pessoa vão ser também consideradas. Se o juiz deve ou não, se ele pondera,
Porque essa questão do dano moral, assim como eu vou fazer um parâmetro assim como o luto, as pessoas se comportam de forma distinta. Então, nem sempre aquilo que está expressado é propriamente o sentimento da pessoa, né? Uns choram mais, outros choram menos, outros nem choram, mas não é o choro que vai, me parece, definir o sofrimento. Então, o juiz, como é que vê o juiz isso? E também, assim, se a pessoa é mais velha, se a pessoa não é mais velha, se ela é jovem, se ela, a geração de hoje tolera, ou se é isso mesmo, enfim. Ou se é, eu já escutei muito assim, peão de obra, eles todos têm um apelido meio, que se fosse em outro meio, não, seria um absurdo, mas peão de obra, construção civil, eles adoram uns tratar de certo apelido. No final do dia, como é que o juiz sopesa todos esses elementos? É bem complicado. Assim, o assédio moral, a gente primeiro tem que contextualizar a condição da vítima, a condição da empresa, o que ela passou. E, para isso, eu acho muito importante, em todos os espaços que eu vou, e eu falo, o juiz tem que ouvir as partes. Eu faço questão de ouvir, eu sou juiz há 25 anos, eu já conduzi mais de 40 mil audiências numa conta baixa, né, por baixo, mas eu ouço o trabalhador e também o empresário, porque ali a gente consegue sentir, né, sentença vem do sentir, é sentir. Ali a gente consegue sentir o quanto este assédio impactou esta pessoa ou não. Porque, no fundo, a gente está tratando de pessoas, né? São relações humanas. São uma relação de trabalho, é uma relação humana, em primeiro lugar. E aí, a falta de respeito, a falta de empatia, tudo isso se traduz no assédio moral. E a gente consegue constatar. A pessoa fica magoada. Eu sou muito conciliadora, eu gosto de conciliar. Eu gosto de tentar conciliar, principalmente casos de dano moral. Obviamente, tem casos de assédio moral que não é bom a conciliação. Nem sempre a conciliação é boa, né? Tem casos que precisa, sim, o efeito pedagógico e a caneta do Poder Judiciário, a natureza pedagógica da punição. Mas tem casos, eu já conciliei processos por um mero pedido de desculpas. A ata foi um pedido de desculpas. Será que a pessoa não veio a juízos para isso? Só para isso. Então, quer dizer, a gente tem uma judicialização excessiva, às vezes, mas por quê? Porque também não há uma capacidade das pessoas fazerem uma autoanálise e pensarem, eu errei, peça desculpas. Né? Então, a gente sente, muitas vezes, o trabalhador vem e diz, eu gostava muito do dono quando a empresa é pequena. Ele me ajudou, ele é bacana, mas quando ele botou esse funcionário, todos os problemas começaram. Eu tive um caso que foi emblemático. Todos os funcionários eram tão maltratados por um supervisor, que foi tratado, que um dia eles resolveram não foram trabalhar. Todos. Eram 9 ou 10, era uma gráfica, foram no sindicato. E aí o empregador despediu todos por justa causa. Mas aí tu vai dizer, é justa causa? Aí a gente tem que tentar aferir, porque assim, já começa. Não é normal que todos os funcionários de uma fábrica resolvam parar e ir ao sindicato, porque não aguentavam mais aquele tratamento. Eles eram xingados todos os dias de ofensas. Eles tinham almoxarifado, quando sumia coisas, esses ratos que trabalham para mim. Então, vocês imaginam, no contexto de 1 ano, 2 anos, 3 anos, né, esse tipo de comportamento, um dia estoura. Né? Agora, sim, a gente tem que cuidar, porque a gente tem um padrão médio. A gente tem que considerar esse padrão médio para aferir se houve ou não assédio moral, ou mesmo o dano moral. Obviamente, as pessoas são diferentes e lidam de formas diferentes com suas emoções, com os acontecimentos no dia a dia. Né? Mas a gente não pode menosprezar. Hoje está na moda dizer, é tudo mimimi, né? Que se fala, né? Isso é mimimi de empregado. Não, não é mimimi, é uma coisa séria. A gente tem que considerar. Obviamente que, como tudo na vida, a gente tem aventuras jurídicas. Né? Tem casos que nos são relatados que não eram bem assim. Né? E, por isso, eu insisto, a importância do juiz ouvir as partes e conseguir ter acesso a, efetivamente, o que aconteceu. Porque, quando a gente passa direto para a prova testemunhal, a gente suprime, assim, muitas das vezes, a pessoa vem, eu sempre penso assim, eu tenho 12 audiências por dia, 14, 15,
mas o processo é daquela pessoa. Aquela pessoa tem aquele processo. É o processo da vida dela. Quando eles entram na sala e veem que o juiz chama pelo nome, sabe, diz assim, olha, desce o fulano, o senhor pode sentar, vamos conversar. É o momento que assim, a justiça vai te ouvir, né? É a representação, né, de que tem que ouvir. E a gente vê que muitas das vezes a pessoa quer desabafar. Até então ela não conseguiu falar, ela não conseguiu contar a versão dela. E ela vai poder contar essa versão. Se é verdade ou não, a gente vai poder aferir mais para frente, mas ela vai poder falar, né? Bom, aqui então já foi dito que o empregador pessoa jurídica então responde pelos atos de seus prepostos. Ele tem essa responsabilidade. Artigo 932 do Código Civil, né? O empregador responde diretamente ou por seus prepostos pelos atos praticados, porque ele representa exatamente a figura do empregador, né? Os chefes, os superiores hierárquicos, eles representam a figura do empregador. É bom ressaltar aqui, eu falei en passant, que o assédio moral ele pode ser vertical, que é de cima para baixo, né? O chefe praticando em relação ao seu subordinado, e ele pode ser horizontal, como aquele caso que eu mencionei para vocês, dos funcionários que fizeram um grupo no Skype para falar mal de uma outra servidora. Sim. Né? Tanto o assédio vertical quanto o horizontal ele tem o mesmo objetivo, que é atingir a integridade psíquica, né, do trabalhador. E isso pode ter consequências gravíssimas. A gente sabe de casos não só de depressão, mas inclusive de suicídios, né, de trabalhadores que se suicidaram por não aguentarem mais aquelas... Tem casos muito emblemáticos na França, de uma telefônica em que houve uma série de suicídios e que depois se constatou que eram decorrências de um assédio moral institucional, que é, muito, na minha visão, né, muito mais grave do que o interpessoal, porque é a visão da empresa sobre o que eles querem a partir dali, né? Lucros, maximização de lucros a todo custo, cumprimento de metas, desprezando a força de trabalho. A Felícia colocou muito essa na pergunta dela, né? Ela quis dizer assim, a partir desse cenário, na verdade, ela traz essa questão de situar o assédio moral institucional dentro do nosso contexto nacional. Eu entendi isso da pergunta dela. Como a senhora mesma já pontuou, como o brasileiro, o padrão do trabalhador brasileiro já está numa crise de emprego, digamos que ele já entra no emprego assediado pelo contexto, porque a ameaça de desemprego ele já vive no dia a dia, ele já não tem um certo sossego, né, a respeito disso, uma paz de espírito, então ele já é alarmado. Então ela coloca... A pergunta dela trata dessa questão do institucional. A partir desse cenário brasileiro de reforma trabalhista, de recessão econômica e de alto índice de desemprego, como distinguir atos e medidas empresariais regulares e legais, mas inclinados à precarização dos direitos trabalhistas, de uma típica política de gestão desumana que configuraria o assédio moral institucional? Porque aqui é a sutileza pura, né? Sim. Esta é a linha tênue que eu já havia mencionado, né? O assédio moral, ele, para ser evitado, a empresa tem que ter uma política clara de prevenção. E isso passa por cartilhas, informativos, compliance, né? Hoje se fala tanto no compliance. O que é compliance? É um conjunto de normas que regulam as condutas exigidas dos trabalhadores e que justamente que buscam prevenir casos de assédio moral na empresa. Agora, não basta, isso eu sempre digo, não basta a empresa ter uma série de cartilhas, de política de informação, ouvidoria, 0800, se na prática ela age completamente diferente. Eu tive um caso de uma cervejaria em que o trabalhador homossexual trabalhou 4 ou 5 anos para a empresa e nunca era promovido. Participou de diversos processos seletivos e ele fazia, e aí ele tinha o feedback e dizia assim, aí os examinadores diziam, não, tem que fazer, tem que estudar mais, tem que estudar, tem que fazer um MBA, aí ele ia lá e fazia um MBA de gestão de pessoas, não, tem que fazer isso. Ele participou de vários processos seletivos, nunca era promovido. Então, nesse processo, eles tinham tudo isso. Eles tinham compliance, eles tinham política de prevenção, de assédio moral, eles tinham isso. Só que eles não tinham regras claras de ascensão.
né, de como o empregado pode ascender funcionalmente. E aí eu perguntei para a preposta. Eu disse, mas como é que... Pô, eu sou funcionária, sou vendedora, quero ascender ao cargo de supervisor que está vago. Como é que eu faço para chegar lá? Tem que se qualificar, apresentar o currículo, submeter a uma entrevista, uma dinâmica. Dinâmica? Que dinâmica? Essa dinâmica é variada, assim, as psicólogas é que fazem, tal. Mas, assim, se o funcionário, né, tem 4, 5 que estão pré-selecionados para aquela vaga, e ele não é aproveitado 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, ele tem esse feedback, eu perguntei para ela da empresa, ela disse, a gente dá um feedback e tal. Sim, mas em relação especificamente a esse reclamante, eu não sei dizer, ela falou. Então, obviamente que tinha. Ele dizia que a empresa, quando soube da sua condição de homossexual, o preteriu por isto. Então, era mais grave ainda, porque configuraria uma homofobia, né? E aí, uma prova testemunhal, nesse caso, a prova é muito indiciária. É muito difícil. Tem determinados aspectos que a gente não consegue trazer. Muitas das vezes, a gente sente que aconteceu, mas não tem a comprovação cabal. Neste caso em específico, eu julguei pelo conjunto de circunstâncias, porque eu não tive uma prova que dissesse ele foi preterido porque ele era homossexual. Nem a empresa vai afirmar isso, né? Mas a testemunha era um supervisor, a testemunha dele, disse que ouviu de um diretor que eles falaram assim, já viste o Facebook dele? É cheio de homens. Esse aí nunca vai ser supervisor. Claro, era um depoimento isolado, em todo o contexto, mas que juntando com um funcionário que era qualificado, que tinha MBA, que tinha isso, que falava muito bem, ele era muito articulado, a gente consegue chegar a essa conclusão. Então, a prova é indiciária, né? Muitas vezes tem que ter essa sensibilidade até para distinguir, porque, em tese, a política era de prevenção, né, Felícia, ali no caso. A política era de prevenção, eu tinha compliance, eu tinha 0800, eu tinha ouvidoria, eu tinha isso, eu tinha aquilo, só que, na prática, isso não ocorria. Então, como distinguir? Caso a caso. Somente a prova dos autos é que a gente vai poder constatar. E essa prova, a prova testemunhal pode derrubar a prova documental, é muito tênue. Como no direito a gente tem que usar a razoabilidade, né, e o bom senso, muitas das vezes, para poder conseguir chegar no melhor resultado, né, na decisão mais justa. A doutora pontuou naquele caso da trabalhadora que tinha sido assediada por colegas, né, que ali foi até num exemplo de assédio horizontal, que ela até postulava a troca do ambiente de trabalho. Mas a pergunta é justamente, se ela quisesse romper o contrato, haveria justa falta? É uma falta grave do empregador o assédio para que ela pudesse justificar a rescisão contratual? Com certeza, né? O artigo 483 da CLT, em seus parágrafos, ele prevê as hipóteses de rescisão indireta. A rescisão indireta seria aquela falta grave, né, do empregador, como o 482 prevê as justas causas pelas quais o empregado pode ser dispensado, o 483 prevê, então, a rescisão, as causas que levam à ruptura contratual. No caso dela, ou em outros casos, ela poderia, sim, ter entrado com uma ação, pleiteando a rescisão indireta do contrato de trabalho pelo descumprimento das obrigações contratuais do empregador. E que obrigações seriam essas? Obrigações de respeito e urbanidade, né? Porque, como eu pontuei no início, a Constituição prevê um meio de ambiente de trabalho sadio. E cabe ao empregador utilizar dos meios para manter esse ambiente com respeito, com urbanidade, de forma que o trabalhador possa se sentir bem nesse local, que ele não adoeça em função da doença, né? Em função do comportamento, de assédio moral. As pessoas têm esse direito. A gente, se pensar bem, a gente passa mais tempo no trabalho do que propriamente em casa. Né? Então, essas causas de adoecimento, de depressão e casos mais extremos, como suicídios, a gente sabe, sim, que o componente do trabalho, o ambiente de trabalho, tem um fator preponderante. É tão forte que a gente acompanha em muitos processos que até o vínculo já se desfez e a pessoa continua lá se tratando a respeito daquele vínculo que já
finalizou. Quer dizer, dispara nela medos, aflições, que até no enfrentamento de novos empregos, né, por vezes, Sim. muito difícil. Eu me recordo, assim, eu era juíza substituta e foi um caso que me marcou muito. Era funcionária do BESC, o BESC nem tem mais, né? E ela antigamente, nós pegávamos aqui em Florianópolis, eu fui juíza substituta aqui, muitos casos de LE e DORT, né, de doenças osteomoleculares. Hoje em dia, menos, mas antigamente era muito comum. Se dizia que a LE era o mal do século, hoje em dia a depressão, né, o mal do século. Mas essa funcionária em específico, ela tinha 27 ou 28 anos de BESC, sempre trabalhando como caixa, lidando com o público, enfim. E ela começou a desenvolver. Antigamente também se digitava mais, datilografava, né, mais, e ela começou a desenvolver a LE, e aí ela começou a ficar afastada, e quando ela voltava, ela sentia um tratamento já, né, porque tem isso, quando o funcionário se afasta para tratar-se, muitas das vezes, quando retorna, o ambiente já não é mais o mesmo, né, já muda, já piora. E no caso dela, ela era mais agressiva ainda, porque aquela política de bancos, enfim. E ela foi caminhando num crescente, a LE dela foi de tal forma progressiva que ela não conseguia. Ela, no depoimento, eu me lembro, e me emociona até hoje, porque ela dizia assim: eu não consigo escovar o dente, doutora. Eu não consigo pentear o cabelo da minha filha. Eu não consigo fazer coisas básicas que todo mundo faz. E isso foi gerando uma depressão que gerou uma tentativa de suicídio lá na frente. Então, ali foi a primeira vez que eu me deparei assim, com um processo e vi a força. Na época, nem se falava muito em assédio moral. Né? No começo, eu sou juíza desde 94, a gente não tinha até muitos casos de assédio moral. Mas ali foi algo que me impactou, porque eu vi assim, o quanto o ambiente de trabalho pode contribuir não só para, né, para questões, vamos dizer, físicas, que no caso dela foram, mas questões psíquicas que chegaram a levar a uma tentativa de suicídio. Então, é o outro lado, né? Porque também, como a gente sustenta que o trabalho é tão importante para a pessoa, o valor do trabalho, na contribuição positiva da vida das pessoas, mas se levar para um ambiente tão desumano, o quanto ele é impactante negativamente. Né? Só acrescentando, Silvana, porque tu me perguntaste ali da questão da rescisão indireta, né? Então 483. Mas é importante dizer que também o assediador, em sendo funcionário da empresa, ele pode também ser dispensado por justa causa. Né? Sim, tem é outro colocar. lado, que o artigo 482 tem uma série de justas causas, né? E um chefe que assedie, que comprovadamente assedie, ele pode ser dispensado por justa causa. Eu configuraria ali como uma justa causa de mau procedimento, né? Por um descumprimento das obrigações gerais do contrato. Eu me recordo em São José, ainda, em São José eu fiquei 6 anos e meio, e tinha uma grande empresa, que depois veio a recuperação judicial, e tinha vários casos. Essa empresa dispensou, quando da recuperação judicial, mais de 200 empregados. Desses 200 empregados, pelo menos 120 entraram com ação, porque eles não pagaram as verbas rescisórias. Em todas, vamos dizer, das 120, 30% ou 40% tinha a figura de um assediador com nome e sobrenome. Era sempre a mesma pessoa. Eu já conhecia de cor, já. Eu sei o nome dele até hoje. E era sempre assim, eram comportamentos absurdos e que iam desde o mestre de obras até a funcionária do escritório, desde falar grosseiramente, falar palavrões, até jogar o celular no chão, quebrar. Então, era uma coisa assim absurda que eu ficava pensando, meu Deus, a empresa dispensou 200 funcionários. Este que está assediando, né, e ficava comprovado. Eles tiveram várias indenizações, várias condenações transitadas de julgado, em que era reconhecido o assédio moral, justamente porque já reconhecido em várias sentenças. Né? E aí, um dia, ele foi de preposto. Quando a minha funcionária registrou o nome dele, eu disse: eu lhe conheço muito bem. Eu falei para ele. Eu lhe conheço muito bem, eu conheço o senhor de processo. Ele ficou roxo, né? Porque era bem alemão, ele ficou roxo. E esse funcionário, mais tarde, de tanto, eu acho, tanta condenação, acho que a empresa acordou, dispensou por justa causa. Finalmente. E ele entrou com uma ação trabalhista. Mas aí eu não estava mais em São José, é uma pena.
Eu queria também colocar aqui a Carla Silva, que também eu já tinha colocado como outra pergunta dela. Ela também pediu um comentário da senhora a respeito da questão. É muito comum, a gente escuta até quando vai em supermercado, em loja grande, a gente escuta pelo microfone, às vezes, né, chamando para comparecer ao caixa e tal, de colaborador. E ela está questionando justamente essa expressão. Será que essa expressão colaborador oculta a verdadeira relação existente entre empregado e empregador, mitiga o sentido da profissão, ao invés de chamar de vendedor, auxiliar de produção, etc.? Será que tem por trás dessa figura, dessa expressão, alguma espécie de assédio? Ontem, quando me chegou esta pergunta, eu fiquei refletindo, pensando, né? Porque a gente realmente vê, né, em qualquer lugar, ou em loja, colaborador X, colaborador Y, se utiliza muito essa expressão. Mas eu fui até pesquisar de onde é que ela viria. E nos anos 90, diz que veio das multinacionais que começaram a mudar a forma de tratamento, não chamar de empregado, né, começaram a chamar de colaborador. A princípio, eu acho que não tem nenhum problema, né? Por si só. Uhum. Né? Colaborador é uma palavra até bonitinha, assim, colaborador. Me né? que quer dizer assim que você faz parte do seio da empresa, aquela questão da participação nos lucros. Eu acho que a pergunta dela tem a ver no sentido de que, assim, colaborador é aquele que veste a camisa da empresa, né? Aquele que dá o seu suor, sangue, lágrimas, para poder fazer parte da empresa, se sentir parte integrante da empresa, né? Mas, assim, por si só, eu não vejo problemas. O problema é utilizar o colaborador para um sentido pejorativo, né? Claro. O meu colaborador, mas é colaborador só para as coisas ruins. Para as coisas boas, né? Para os lucros, para a repartição de participação de lucros e tudo mais, não tem colaboradores. Né? Eu vou ter colaborador só se eu preciso de um mutirão, hora extra, olha, teve uma enchente, teve não sei o quê, a gente tem que fazer, os colaboradores têm que vir, enfim. Mas, por si só, não vejo problemas não, na expressão. E passando, então, à questão da indenização propriamente, doutora, como é que o juiz arbitra a indenização por assédio moral? Esse é a gente brinca que é o calcanhar de Aquiles, né? Quanto vale a dor de uma pessoa? Como é que a gente mensura a dor? Mesmo porque a reparação ali é dinheiro. Mas e o que a pessoa passou? Eu, quando tento conciliar os processos, eu sempre falo, né, eu disse assim, só o senhor ou a senhora sabe o que passou. Ninguém vai saber o que passou, senão a pessoa que foi vítima de um assédio moral. Né? E aí o arbitramento da indenização, até a reforma trabalhista, ele ficava muito dentro do livre da discricionariedade do juiz. O juiz ia analisar, ou ia aplicar a teoria, os punitive damages, né, que a gente chama, nos Estados Unidos é muito forte essa corrente, ou ele ia considerar a circunstância do ofensor, se foi um procedimento continuado, um assédio moral, a condição da vítima, se menor, se mais velha, se deficiente, né? Se, pode ter sido um crime de racismo, e determinados fatores que podem impactar no arbitramento da indenização. A reforma trabalhista ela trouxe no artigo 223G determinados... Bom, eu vou ter que falar, né? A gente tem que falar. A reforma trabalhista, o Severino foi meu aluno, então já ouviu de mim isso. Ela precarizou em muitos aspectos, a gente sabe, né? Para o trabalhador, o doutor Alessandro da Silva, que é nosso juiz estudioso, ele fez um estudo ano passado, logo quando da reforma, e ele constatou que de todos os pontos de mudança da legislação trabalhista, apenas 4 ou 5 foram favoráveis ao trabalhador. Então, obviamente, ela foi prejudicial ao trabalhador. E o arbitramento da indenização passou a ser tarifado, digamos assim. E pior, além de tarifado, atrelado ao salário do trabalhador, o que é mais cruel. E aqui a gente pode dar um exemplo. Uma construção, né, um prédio, esse que caiu em Fortaleza.
né? O zelador que morreu podia ganhar R$1.000, né? E o gerente que morreu ganhava R$5.000. Ambos morreram. E as famílias vão ter direito, por infração gravíssima, segundo o que a lei prevê, a 50 vezes o valor do salário. Então, o operário vai ter direito, né, o zelador vai ter direito a R$50.000 e o gerente vai ter direito a R$250.000. Por quê? Na minha visão, é completamente inconstitucional. Tem várias ações diretas de inconstitucionalidade, tem uma da Matra, cujo relator é o ministro Gilmar Mendes, que está para ser pautada por agora, e já tem um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, no sentido de que é inconstitucional. O Supremo já avaliou a questão da tarifação na lei da imprensa e disse que sim, que era inconstitucional. Então, eu imagino que o Supremo vai seguir a mesma linha. Agora, atualmente, ela está vigente. Então, em primeiro grau, eu tenho declarado a inconstitucionalidade, incidentalmente. Alguns juízes têm declarado. Mas no tribunal, o tribunal não pode por órgão fracionário, né? O TRT não pode, por órgão fracionário, declarar inconstitucionalidade. Então, tem observado esses parâmetros. Agora, é importante observar, assim, mesmo diante do que está ofensa leve, ofensa média, ofensa grave, ofensa gravíssima. São os termos trazidos pela lei, que variam entre 3 a 50 salários do trabalhador. É muito difícil também a gente conceituar o assédio moral. O que é ofensa leve? O que é ofensa média? O que é ofensa grave? É complicado. Até porque, assim, diferente do dano moral, como a senhora distinguiu no começo, o assédio moral, como ele já traz isto, uma conduta reiterada, parece que ela é sempre assim, no mínimo já vai para uma coisa grave, porque assim é uma coisa reiterada. Não foi um acaso, não foi um ponto ali solto. É claro que uma só atitude também pode ser gravíssima, ainda que uma só. Mas o assédio moral, por ser continuado, né? Então, perpassa também pela questão do contexto, das pessoas envolvidas, né? Da sutileza. Mas é muito difícil. Eu sempre avalio assim o grau de discernimento. Eu acho que é muito importante no arbitramento o grau de discernimento. Se a pessoa, obviamente, que quanto mais alta a escolaridade, maior será a sutileza, né, no assédio moral. Porque, obviamente, a gente não vai xingar, embora tenha, né, a gente vê xingamentos assim absurdos, mas aqui eu estou lembrando assim, de xingamentos absurdos. Eu me lembro de uma, ainda em São José tinha muito caso de assédio moral, estou agora contextualizando. Era uma grande empresa, uma rede grande que tem no Brasil inteiro, aliás, tem mundialmente, e era uma moça muito simplória. Ela era muito simplória, atendente. Atendia, né, as pessoas. No caso, a vítima. A vítima. Era uma moça bastante simplória. E ela era submetida a um assédio moral de um colega que era sobrinho do supervisor. Então, ele tinha as costas quentes, segundo ele, né? Mas o depoimento dela foi em lágrimas do início ao fim, porque ela realmente era uma moça, além de simplória, ela era muito simples, muito sensível. E aquele tipo de agressão, que inclusive descambou do assédio moral, foi para o assédio sexual, foi gravíssimo, né? Ali a gente conseguia denotar. E na minha sentença eu ainda coloquei, se isso acontecesse, porque foi um caso tão absurdo, que eu fiquei pensando, eu digo, como é que isso pode acontecer numa rede mundial, né, que tem franquias no mundo afora? Se isso acontecesse, eu ainda coloquei, em uma oficina de beira de estrada, eu até ia tentar compreender, mas não numa empresa do porte daquela. Então, a indenização ali, no caso, obviamente, eu considerei esse aspecto, né? Porque a gente considera as condições, as circunstâncias, mas é tudo muito contextualizado de acordo com o que acontece. Nesse caso, é quase assim, a senhora está querendo ponderar como o discernimento aqui da própria pessoa jurídica aqui no caso, né? Porque provavelmente era uma empresa que tinha todos aqueles aspectos que a senhora comentou. Mas mas o discernimento também da vítima. Porque a gente sabe que quanto mais simples a pessoa, ou que tem uma menor educação formal, ela é mais fácil de ser assediada, digamos assim.
E tem gente, a gente fala assim, né? Porque a gente passa, obviamente, né? Todos temos uma condição muito privilegiada. Então, quando a gente vai fazer uma análise do que está acontecendo, a gente não pode considerar pela nossa cabeça. Exato. A gente não pode considerar porque a gente tem nível superior, a gente tem um outro discernimento da vida, né, de valores e tudo mais, de dizer assim, mas como é que a pessoa... Eu não concordo quando eu leio numa decisão, eu leio dizendo assim, mas não é assédio, porque a pessoa não ia ficar 3 anos ali sendo assediada. Não é bem assim. A pessoa pode ser arrimo de família. A pessoa está se sujeitando a essa condição porque ela precisa do emprego. Então, ela é uma vítima fácil, vamos dizer, para pessoas que também são ruins, né? Vamos falar a verdade, tem gente ruim no mundo. Tem gente ruim exercendo cargos de gestão em tudo quanto é lugar. E essas pessoas, além de não ter preparo, ainda têm um certo prazer masoquista, né, de espezinhar a vida do outro. Certo? Fazem isso em casa, fazem isso no trabalho, mas o empregador não pode se permitir. Claro que não. Né? Ainda mais numa empresa como a senhora ponderou, porque provavelmente já era uma empresa realmente que tinha compliance, que tinha ouvidoria, que tinha não sei o quê, né? Então, assim, é realmente inexcusável, né? Sim. E justamente porque é inexcusável, como que se pode prevenir? Além disso que a senhora comentou a respeito das políticas a serem adotadas pela empresa, tem o sindicato também algum papel a desempenhar nessa questão? É uma pergunta também. Né? Acho que também da Carla Silva. A melhor política, como eu já mencionei, é a prevenção. E aqui eu quero louvar a atitude do nosso TRT de Santa Catarina, que através do ato 158 de junho deste ano, 2019, na pessoa da minha querida amiga, que eu admiro tanto, a desembargadora Marieleda Migliorini, estabeleceu um ato de prevenção à cultura de assédio no serviço público. Porque a gente, quando fala de assédio, a gente pensa em iniciativa privada. Mas existe também no serviço público. Existe. E a gente tem que combater mais ferozmente ainda, justamente porque é serviço público. Né? Então, esta política de prevenção, ela passa por esclarecimentos, por isso que a gente está fazendo aqui. Esse talk show, para mim, é uma mostra, né, de tanto que o tribunal se preocupa com o assunto, que está buscando esclarecer os seus juízes, seus servidores, a respeito desse importante ponto que é o assédio moral. Né? O TST, ele, inclusive, tem uma cartilha que se chama Pare e Repare. Achei até bacana o nome, Pare e Repare. Que o TRT, quando baixou esse ato 158, faz remissão a essa cartilha, está disponível online, que mostra exatamente, né, de que forma a gente pode combater, esclarecendo, prevenindo, campanhas de informação, treinamento para os ocupantes de cargos de gestão. Eu acho que isso é muito importante. O treinamento é fundamental. Né? Mostrar a todo custo que a empresa não tolera atos de desrespeito, não tolera xingamentos, agressões. Justamente, nós temos que ter respeito e urbanidade no nosso ambiente de trabalho. Isso é o básico. Né? Nós exigimos, nós que somos mães, né, e pais, a gente não exige isso dos filhos, a gente não ensina desde pequenos, tem que respeitar, tem que ser uma pessoa educada e tudo mais. Por que a gente não vai investir no nosso ambiente de trabalho também? Então, assim, a política de prevenção passa por isso. Compliance, né, que eu já mencionei, atos, campanhas de informação, entrevistas, levar profissionais, advogados especializados ou juízes para falar sobre esse tema. O RH de uma empresa, falando das empresas grandes, é muito importante. Né, para esclarecer, e normalmente o RH ele é o canal pelo qual os funcionários conseguem levar a informação, né, levar essa reclamação. Agora, uma coisa que eu vejo, assim, às vezes se exige do trabalhador que ele indique o nome, o que aconteceu, enfim, obviamente que tem aquele temor reverencial, né? Ele não vai dizer enquanto ele tem o contrato. Por isso a importância de ter ouvidorias, de ter 0800, para que ele possa fazer denúncias, né? Anônimas, né? Não anônimas, mas assim que não se identifique, porque ele pode estar sujeito a uma dispensa. A gente sabe que sim.
né? A gente não pode fechar os olhos para essa realidade. Mas, de toda forma, a empresa também tem que averiguar, tem que ver se não é uma denúncia infundada, enfim. Mas, mais do que tudo, é ficar atenta a esse comportamento, né? Quando há muitas reclamações, como naquele caso que eu mencionei, que todos os trabalhadores saíram, não foram trabalhar e foram ao sindicato, obviamente que já devia haver reclamações. Agora, o que a empresa vai fazer com essas reclamações é que vai gerar uma indenização maior ou menor, como a gente, né, tinha mencionado anteriormente. E o papel do sindicato? Os sindicatos têm um papel muito importante. A gente sabe que, após a reforma trabalhista, os sindicatos estão sofrendo, há sindicatos que perderam muitas das vezes a fonte de renda. A gente, obviamente, sabe que havia sindicatos que não eram sérios, mas havia sindicatos fortes. E o papel do sindicato no combate ao assédio moral é muito importante. Porque é o canal de comunicação. É uma ouvidoria, né? É onde os trabalhadores podem chegar e falar sem medo de que vão sofrer uma represália e tudo mais. Os sindicatos têm que agir, na realidade. E agora, de que forma? Da mesma forma que o empregador, esclarecendo os seus empregados e empoderando esses empregados, né? Com material informativo, ó, o que é assédio moral. Hoje em dia, se a gente jogar o tema ali, joguei no Google para ver a quantidade de material disponível, o que é assédio moral, as causas do assédio moral, quem comete assédio moral, como combatê-lo. Tem muito material. Claro, tem material bom, tem material ruim, né? Mas, assim, tem possibilidade. E o próprio funcionário, por si só, também, ele tem que buscar essa informação, né? Ele tem como buscar, porque eu acho que hoje o acesso à informação é mais fácil, né? E ele pode, inclusive, via Google, até YouTube, vídeos, né, para usar uma tecnologia, uma linguagem que os mais jovens, né, utilizam, vídeos e tudo mais, é uma forma de se inteirar acerca dos seus direitos e também dos seus deveres, né, no curso da relação de trabalho. Alguma pergunta da plateia? Alguém gostaria de fazer alguma colocação ou fazer alguma pergunta, uma curiosidade sobre o tema? Não? Também não veio também mais nenhuma pergunta, quem já tinham encaminhado, né? Não sei se... Acho que a gente esgotou aqui as nossas perguntas, né, doutora? A gente falou também da prova, né, doutora? A prova, como eu já tinha mencionado, a prova é indiciária, né? A prova é uma prova complicada de se fazer. Mas, hoje em dia, com a tecnologia, a gente nota que houve uma facilitação da prova, porque a gente tem visto muitas conversas, né, de WhatsApp, conversas no Messenger, posts, né, no Facebook. E, assim, o Facebook é uma importante ferramenta. É curioso. Eu brinco assim, ó, que quando vem a testemunha e eles contraditam, porque é amigo de Facebook, eu sempre brinco. Amigo de Facebook não é amigo, né? Sempre falo, é amigo, é conhecido. Agora, se tu abres o perfil e tu consegue verificar, eu tive um caso de um funcionário que se dizia perseguido por ser homossexual numa empresa de moda. A gente sabe que a empresa de moda é uma empresa bem democrática, normalmente, né? Assim, falando em termos de homossexuais, de pessoas que trabalham. E ele se dizia perseguido pela supervisora, porque era pura e simplesmente por ser homossexual. Desde o começo, como a advogada dele era uma advogada muito boa, eu chamei e disse, vamos fazer um acordo, né? Chamei a empresa, isolei, conversei, fiz uma proposta de acordo muito boa, era um contrato de trabalho longo, ele só reclamava de um período da supervisora, mas na defesa, a empresa mostrou o perfil dele no Facebook, em que havia várias fotos no carnaval, na festa, não sei, ele com a supervisora. Várias situações, né? E eu exibia essas fotos e ele dizia, não, eu era obrigada. No carnaval? Né? Eu dizia para ele, mas senhora, né? Os dois bem animados, bem felizes. E aí, o que aconteceu? No curso do processo, no depoimento dele, eu já comecei a achar que tinha alguma coisa errada. Né? No depoimento, por isso a importância, de novo, né, do juiz ouvir as partes.
E aí, quando a gente constatou, mas eu perguntei, mas ele não falou nada. Quando veio a testemunha, e foi curioso, porque as testemunhas da ré, uma era homossexual e o outro era trans. Então, eles já queriam mostrar, pelas próprias testemunhas, que eles tinham essa política de tolerância. Né? E aí ficou constatado o quê? Que os dois eram muito amigos. Muito amigos. O rapaz e a supervisora. Num determinado momento, ele promoveu uma outra pessoa. Ela promoveu uma outra pessoa, em detrimento dele. E, a partir dali, a relação azedou. Então, a relação já passou a ser... Aí ela já passou a ser preconceituosa, a empresa já passou a ser discriminatória, enfim. Então, são essas sutilezas que a gente tem que cuidar também. Eu julguei improcedente o pedido e eu tinha feito uma proposta de acordo de R$15 mil, que eu achei muito boa, porque ele tinha trabalhado 3 anos, 4 anos. E eu disse, olha, para não discutir antes. E ele dizia assim, não, 50 mil e um pedido de desculpas público no Facebook. E aí a minha funcionária, a minha assistente de audiência brincou assim, doutora, a senhora não viu? Ele quer causar. Ele quer causar. Então, assim, a gente tentou, eu suspendi o processo, 2, 3 audiências, vamos fazer acordo, a advogada dele queria fazer o acordo, porque ela viu o risco que tinha. E, no final, eu julguei improcedente, né, porque eu disse, não tá comprovada a discriminação, enfim, e o tribunal manteve. Era uma briga de amizade. Era, né? uma briga. Muitas das vezes, o que acontece? A gente chega lá na vara, no processo, e a gente vê que é uma amizade que se desfez, ou, como no caso dele, uma outra servidora que foi promovida no lugar dele, isso gerou uma mágoa, gerou um ressentimento, uma conversa mal resolvida, né? Que não foi resolvida. Por isso, é uma coisa assim que eu acho que as empresas têm que investir em comunicação. Né? As pessoas não falam mais. E eu achei muito bacana, a grande autoridade do assédio moral é uma psicanalista francesa que se chama Marie-France Irigoyen, né? Ela tem uma obra clássica do assédio moral, e ela disse assim, hoje as pessoas estão sós. E é verdade. Né? A gente, quando lê essa frase, a gente não consegue ver o alcance, talvez, mas quando tu contextualiza, né, no contexto de mundo, eu nem estou falando de Brasil, né? Mas assim, as pessoas estão sós, porque estão vivendo mais em função de tecnologia, amigos mais virtuais do que amigos reais, e isso se leva também para o contexto da relação de trabalho. E como não há conversa, o ambiente fica mais suscetível ao conflito. Né? Então, o magistrado tem que ter um pouco até de psicologia. Bastante. Bastante. Para poder pescar, né, essas situações ali na audiência, mas o olho no olho diz muito, né? Diz. A Kelly Souza, a doutora, encaminhou uma pergunta para voltar um pouquinho nos exemplos de assédio. E ela pontua uma situação que me parece bastante comum nos processos. A questão de inclusão do nome do trabalhador em rankings de produtividade mensais. Isso pode configurar assédio moral? Sim, isso pode configurar. A gente, voltando aí ao exemplo dos bancos, né, cobrança de metas e tudo mais, isso é muito comum em bancos e casas de eletrodomésticos, né, essas grandes que a gente tem no Brasil. O ranking, por si só, se utilizado, né, sem uma exposição indevida, eu não entendo como pura e simplesmente passível de configurar um assédio moral. Agora, um ranking utilizado publicamente, exposto num quadro, num lugar onde várias pessoas possam ver, ou que seja enviado, porque o que acontece? Às vezes se utiliza o ranking para medir a produtividade e se encaminha por e-mail para cada trabalhador. Ele recebe, ele sabe que está no 5º lugar, mas ele não sabe quem é que está em 4º ou 6º. Isso tudo bem, a empresa pode utilizar. Ela não pode expor o trabalhador, porque aí ela está constrangendo. Ela está, vamos dizer, humilhando aqueles que ficam em último lugar, vamos dizer, no ranking. Né? Então, sim, pode configurar o dano moral e o assédio. A própria prática pode configurar um assédio moral. Né? A gente lembra aqui, quem trabalhou antes aqui no tribunal, a gente teve no final dos anos 90, acho começo do ano 2000, uma grande empresa de telemarketing aqui, que ela continua sendo, eu acho que é a maior empresa brasileira, e eles tinham umas práticas que a gente ficava pensando assim,
E nós constatamos em vários processos, foi reiterado, eles levaram indenizações pesadíssimas até corrigirem essa prática. Os funcionários tinham ranking, né, mas muitos funcionários eram atendentes de telemarketing. E os últimos, eles faziam uma grande convenção, num lugar assim grande, e eles mandavam os últimos dançarem a dança da garrafa, ou a dança do piripiri, que é a da Gretchen, né, na frente de todos. Então, era assim, humilhação suprema, né? Porque eram 1.000 funcionários, 2.000 funcionários. Então, além de expor a uma conduta absurda, ainda determinados tipos de dança, né, que não são nem passíveis de serem, tu obrigar um trabalhador a fazer isso, não tem nem sentido. Então, a gente vê casos, muitos casos. Se a gente se dá o trabalho de pesquisar isso no Google, as situações assim são N situações, né? Mas é aquela coisa, a gente tem que sempre cuidar. Ontem, a gente conversando, e eu me recordei de um caso, assim, a gente tem que cuidar muito da questão do assédio moral e do dano moral simples. Isso eu sempre gosto de fazer essa distinção, porque muitas vezes a agressão é uma única agressão, é uma agressão grave, gravíssima, mas ela não configura assédio moral. O assédio moral, como eu já disse, ele pressupõe uma conduta reiterada, continuada. Mas nem por isso ele não vai ser um dano indenizável. Ele pode gerar uma indenização por danos morais, né? Mas não é o caso de assédio moral, né? Essa questão do ranking é porque, sim, realmente é o extremo, né? O oposto do que... Porque serviria como um feedback naquela primeira situação que a senhora ponderou. Está levando para o empregado, para ele próprio, por e-mail, não deixa de ser um feedback. E o que a gente aprende a respeito de feedback, né? Até quando quem é mãe, quem é pai, que tem filho, né? Não repreenda na frente dos outros, né? Sempre o que é para reforçar, o que é positivo, pode ser público. Deve até, talvez isso engrandeça, né? Mas o que é negativo não se faz em público, né? Com certeza. Então, a grosso modo, esse tipo de exposição é dar um feedback em público, que já não é uma conduta, né, assim, apropriada, e ainda obrigando como uma penalidade pela produtividade, ainda se expor ao ridículo, né? E aí a gente volta àquela pergunta, né? Primeiro, as considerações iniciais. Questão de respeito à urbanidade. Se a gente lida com respeito, a gente quer, né, a gente age com respeito, a gente vai ser respeitado. Uma empresa que promove esse tipo de valor, ela vai ter um impacto não só numa eventual ação judicial e tudo mais, mas ela vai ter um impacto, na realidade, na imagem dela como corporação. E é isso que eu acho que, muitas vezes, as empresas não pensam. Como a imagem pode ser afetada, né, de forma pública, de forma exposta, porque, hoje em dia, a gente está na era da informação, e qualquer informação, né, qualquer coisa dita agora aqui já está sendo compartilhada, e isso gera um estrago, às vezes, absurdo. Né? Então, assim, a política de prevenção entra aí, justamente, para evitar esse tipo de coisa, porque depois ela vai ter que correr atrás, e não é só a reparação pecuniária. A reparação moral, que ela também vai ser vítima, porque quem é que vai querer trabalhar numa empresa que adota uma conduta, uma política de expor ao ridículo os funcionários? E isso hoje, eu digo hoje em dia, todo mundo é meio jornalista, né? Todo mundo tem o celular na mão. A quantidade de provas, vídeos, áudios, né, em que o empregador ou o preposto está xingando, está, se não fizer isso, vai ser despedido, enfim, áudios e vídeos, né? Então, assim, a gente tem esse aspecto também. E isso pode ser compartilhado e gerar um dano sem fim. A gente tem exemplos no Brasil, não de assédio moral, mas a escola da base, né, em São Paulo, em que houve um lixamento moral dos donos, porque por um caso de pedofilia, eu acho, e no final se constatou que não era nada daquilo. Essa escola foi pichada, foi derrubada, foi fechada, acabou. Então, assim, também a questão da reputação, né, da empresa é muito importante, e a gente vê que muitas empresas tentando economizar, e a gente brinca que é economia de palito, né, porque tentando economizar, vou contratar esse funcionário aqui que é mais barato, mas que não sabe gerir os demais funcionários, ela vai ter um prejuízo lá na frente, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista moral.
E a gente vê que as empresas que são sérias, elas se preocupam com esse tipo de ranking, no caso, entre elas. Porque está sempre sendo publicado, né, nas revistas especializadas as melhores empresas para se trabalhar, do ponto de vista do empregado, do ambiente de trabalho. Né? Então, isso também gera ela um valor. Né? E a facilidade de ela trazer bons executivos e bons trabalhadores para a equipe de trabalho. Então, as empresas sérias são preocupadas realmente com isso. Tem essa política forte de compliance, de ouvidoria, de portas abertas, porque também a questão das portas abertas perpassa por essa questão de que se o meu chefe é que está me assediando e o chefe dele eu não tenho possibilidade de chegar nele, como que eu vou fazer a abordagem do que está acontecendo comigo? Né? Se ele não me permite, se a política da empresa não me permite que chegue no acima do meu chefe, né? Ou seja como for. Então, há também empresas que praticam nessa expressão, né? Política de portas abertas. Eu estou aberto para todo mundo. Claro, assim, aquela coisa de... tem uma hierarquia funcional para efeito das atividades a serem prestadas, né? Mas para certas questões que não haveria um impedimento. Né? Também seria uma questão de prevenção. Eu queria perguntar para a senhora, já que assim, a gente está vendo aqui que tudo realmente trata de relacionamento entre pessoas, né? De tratamento, né, entre as pessoas. Então, é uma pergunta mais filosófica, mas eu acho assim que é importante. O que, então, que cabe a nós, que vivemos em sociedade, o que cabe a nós ser ou fazer para que a gente contribua para um mundo que diminua ou, quiçá, não tenha mais o assédio moral? Não vale dizer que a gente precisa nascer de novo. Essa é a pergunta de 1 milhão, é isso? Essa aqui é de 1 milhão. Não vale dizer que a gente tem que nascer de novo. Tem que ser nessa vida. O que a gente tem que fazer? A gente vai ficar discutindo até amanhã, né? Essa pergunta. Mas, assim, eu dei uma palestra esse ano no Congresso Brasileiro de Processo Civil e era sobre processo do trabalho. Eu e a juíza Ângela Conrad, minha querida amiga, que deve estar me assistindo, e eu disse para a Ângela, era uma plateia voltada eminentemente a advogados, eram advogados civilistas, processualistas e, no nosso caso, trabalhistas, né? A gente viu que depois da reforma trabalhista houve assim, um desânimo generalizado, né, de todos. Eu trabalho aqui no TRT, eu sou cria da casa, fui funcionária, então eu trabalho há 32 anos no tribunal. Sou juíza há 25. Então acompanhei todas as mudanças no direito do trabalho, mas não de uma forma assim tão abrupta quanto essa que a gente teve na reforma trabalhista. E tudo muito sem discussão. Né? E aí isso gerou um estresse que a gente agora está se refletindo, essa insegurança jurídica, os tribunais estão tentando resolver, mas está tudo muito incerto. E, e se dizia assim, né, isso vai impactar no número de ações, vai ser bom, vai ser isso, aquilo. Bom, Florianópolis, aqui no primeiro ano, não houve redução no número de ações. A gente está sentindo agora. Né? Então, quer dizer, a premissa já não se verificou. E, segundo, tudo é questão de relacionamento humano. Né? Como eu comecei. A relação de trabalho é uma faceta dos relacionamentos humanos. Então, nessa palestra, eu dizia que, aqui na Escola Judicial, sob a batuta do desembargador Basilone, e eu estou como vice-diretora da escola, nós resolvemos, este ano, promover palestras que enalteçam a cultura da paz. Eu acho que o caminho é por aí, não só no ambiente de trabalho. Né? A gente tem que lidar, e a gente trouxe filósofos, psicólogos, sociólogos, para falar sobre isso. Nós estamos sentindo, eu acho que todos, né? A intolerância está agraçando. A gente que é juiz de primeiro grau, a gente vê isso na sala de audiência de uma forma assim bem difícil, assim. O relacionamento entre advogados, o relacionamento advogado-juiz, o próprio relacionamento cliente-advogado. A gente vê que as pessoas estão mais intolerantes, né? Então, como mudar isso? A gente tem, nós esse ano resolvemos estudar na Escola Judicial as formas de comunicação não violenta. Né? Porque é um caminho.
E o caminho da cultura da paz, uma vez eu li dizendo assim que a paz é uma maratona, que a gente tem que estar sempre buscando. Não dá para dizer, não, a partir de hoje eu vou viver em paz, e ponto final. Não, são todos os dias, são todos os minutos, né? Seja nos relacionamentos interpessoais, em casa, seja no trabalho. E a gente está sempre sendo testado, né? Sim, cada vez mais. Então, eu acho que... e assim, cada um tem que fazer o seu meia-culpa também. Seja gestor, seja funcionário, né? O relacionamento é uma via de mão dupla. Então, a gente tem que tentar trazer isso, essa empatia. A coisa que eu mais gosto, eu acho, nas relações humanas, e que faz toda a diferença, é a empatia. A capacidade de se colocar no lugar do outro. Quando a gente se coloca, às vezes, aquele chefe que é bacana, ele está num dia péssimo, ele está atacado, ele está mal-humorado. Se tu tens um bom relacionamento, obviamente, não dá para falar de um chefe assim, mas pergunta se ele está passando por algum problema. Às vezes, por uma conversa, a gente consegue mudar o dia daquela pessoa, né? Desabafar e tudo mais. Então, eu acho que assim, isso serve para tudo na vida. A gente tem que buscar essa cultura da paz, em todos os aspectos, né? Trabalho, em casa, familiar. E, para isso, estudar, se inteirar e falando em nível corporativo, as empresas têm que trabalhar isso. A gente vive num mundo muito litigioso. Aqui na Justiça do Trabalho, a gente sabe, e falando do direito de forma geral, os alunos saem de uma faculdade prontos para litigar. A gente não tem um ensino voltado à conciliação, por exemplo. Perfeito, doutora. Né? Então, eu acho assim, o assédio moral passa por essas questões. Pela falta de capacidade de dialogar, pela falta de capacidade que a gente tem, pelas faculdades de fazer cursos para que as pessoas... Tem que ter curso, tem que ter psicólogo falando sobre isso, tem que ter filósofo, tem que ter sociólogo, as humanas, né? A gente tem que trazer isso para o curso de Direito. As pessoas têm que sair não sabendo fazer audiência, não sabendo litigar, eu tenho que brigar, porque aí a gente cria uma cultura de judicialização e de infantilização das relações, porque a gente está passando por isso. Tudo deságua no judiciário. Né? A gente, às vezes, pega um processo que poderia ter sido resolvido por o psicólogo da empresa chamar e dizer o que está acontecendo. Cadê a advocacia preventiva? A advocacia. Os advogados têm um papel importante aí. Né? Falando dos sindicatos, que têm um papel de esclarecimento, de acolhimento, os advogados têm um papel importante de prevenção também. E as empresas têm que investir na advocacia preventiva. Né? Infelizmente, no Brasil, é isso. A gente tem várias faculdades de direito, as faculdades não saem, os alunos não saem preparados para conciliar, para fazer audiências de conciliação, para tentar pacificar os conflitos, saem preparados para litigar, e aí as empresas, por outro lado, não contratam advogados para estabelecer uma cultura preventiva de litígios. Porque a gente vê, sim, empresas sérias, grandes ou pequenas, que chegam e dizem assim, essa aqui é a minha primeira ação trabalhista. Eu quero conciliar, porque na nossa empresa a gente não tem ações trabalhistas. E aí eu sou muito curiosa, eu pergunto, mas o que vocês fazem? A gente sempre tem, vamos dizer, uma vez por mês é o dia do café, né? Vamos sentar e resolver e dizer o que aconteceu de ruim, o que aconteceu de bom. É isso, é essa proximidade que tem que ter. As pessoas têm que falar mais. Estamos todos sós, é verdade. Exato. Essa questão da conciliação, eu nunca esqueço, dado exemplo aqui, quando vem estudantes aqui que a gente recebe, que tem esse programa de visitação pública, é um assunto que eu, quando sou convidada a vir aqui conversar com eles, sempre falo sobre isso, porque a faculdade realmente deveria ter uma cadeira curricular, né, de conciliação, de mediação, porque eu nunca esqueço um exemplo, eu acho até que foi pelo agora ministro Alexandre Ramos, que uma vez deu um exemplo aqui de que essa judicialização é tão forte que a gente tem exemplo de, em separação judicial, ter que discutir na justiça comum quem é que vai ficar nos finais de semana com o pet. E eu não tenho nada contra o pet, porque quem tem pet diz mesmo que é da família, às vezes fala que nem filho. Não estou julgando essa questão. Mas se o casal que se separa não consegue conciliar a respeito de quem fica
quando e de que jeito com o pet, é que nós temos um problema muito sério na sociedade. Sim. Que isso tem que ser transferido para a justiça. Nós temos... Aí não dá conta. E aqui eu quero acrescentar mais um porém, que a gente vem notando. Eu comento muito isso. Eu brincava lá em São José, e aqui em Florianópolis eu peguei pouco, mas lá em São José, que eu ia mudar a plaquinha para a vara da família e do trabalho. Porque as relações familiares estão desaguando na justiça do trabalho. Eu escrevi um artigo, vou publicar em breve, sobre isso. Até que ponto acaba uma relação familiar e ela passa a ser uma relação de trabalho, né? A gente pega muito, eu me lembro assim, de ex-marido contra ex-mulher, pai contra filho, irmão contra irmã. Isso é lamentável, porque família, né, é o nosso primeiro espaço no mundo. E é onde nós deveria ser o nosso porto seguro. Deveria ser. Então, assim, aqui, deixa eu até colocar... Eu falo esse exemplo para todo mundo, que, para mim, foi muito triste assim, ver, né, a que ponto o ser humano chegou. Era uma ação de uma jovem contra um senhor de 80 anos. Já é bastante incomum a gente ver um senhor de idade sentado no banco dos réus, né, ali na figura do empregador. E aí, quando eu peguei o processo, ela era neta dele. Estava pedindo vínculo de emprego, porque disse que trabalhava para ele, ganhava R$2.000. Blá, blá, blá. E aquilo, eu já comecei a audiência já mal, assim, né? Era a minha terceira audiência do dia já. E eu já falei para o advogado, mas, doutor, por que o senhor não resolveu isso fora do judiciário, né? Você deveria ter sido resolvido fora do judiciário. Eu tentei, não consegui, enfim. Então, eu tentei um acordo, porque o senhor nem falava. Ele estava, assim, arrasado. Arrasado. E aí eu perguntei para ela disse, eu trabalhei, ele tem uma fábrica de salgadinhos, eu ajudei a fazer coxinha, fazer empada, fazer isso, fazer aquilo, e ele não pagou. Eu disse, mas tu trabalhasse como neta ou trabalhasse como funcionária? Né? Aí ela disse, não, eu trabalhava, eu cumpria o horário. Enfim, a história era a seguinte. A avó morreu, o avô ficou sozinho, tocando essa fabriquinha, que a fabriquinha era uma coisa pequenininha, assim, uma sala pequenininha. Chamou a menina, que tinha 19 anos, que estava desempregada, para ajudar. Chamou como um avô, chamou uma neta, para ajudar. E pagava um dinheirinho para ela, porque ela estava ajudando. Aí ela arrumou um namorado, aí vem a história, né? O namorado insuflou e entrou com ação pedindo vinho. E aí, aquilo me fez muito mal, porque aí eu comecei a pensar assim, para onde a gente está caminhando, né? Ao ponto de uma neta ter que entrar com uma ação contra um avô, e um juiz ter que dar conta disso. Já começa por aí, né? E aí, fechamos um acordo, ele disse, eu quero pagar. A testemunha dele era a mãe dela. Meu Deus! A testemunha que tinha vindo era a mãe dela, filha dele. Então, vocês imaginam, eu não queria instruir aquele processo, eu não iria instruir aquele processo. Eu tentei conciliar e consegui conciliar. Quando acabou, eu fiz um discurso, eu brinco que nem o Papa Francisco falaria tão bem sobre a importância da família. E aí ela ouviu de mim, talvez, que nunca tenha ouvido da mãe. Né? Não é o papel do juiz esse, mas talvez aquilo sirva para ela. Porque eu disse para ela, um dia tu vai ser avó. E aí tu vais lembrar do que aconteceu nessa sala de audiência, que tu trouxesse o teu avô para sentar no banco dos réus. Quem sabe assim, tu veja a importância da família, que sirva como lição, né, de que a família é o nosso porto seguro, como tu falaste, é um lugar onde a gente tem que proteger os nossos, né? E quando acabou, o avô se levantou e me pediu um abraço. Não é fácil ser juiz, eu digo para vocês. A gente sai da sala para se recompor. Então, isso tudo passa por quê? Relações humanas. E aí a gente volta para o início. Né? A gente tem que melhorar as nossas relações. A gente tem que agir com mais respeito e com mais empatia no dia a dia. E fazendo isso vai impactar naturalmente na relação de trabalho. Que exemplo, né? Vamos sair todos daqui impactados, com certeza, dessa conversa, desses exemplos. Doutora, estávamos caminhando para encerrar, mas a gente ainda tem tempo e veio mais uma pergunta. Vamos ter que retomar um pouquinho, né,
esse ponto do assédio moral. O Sérgio Anjos está perguntando a respeito de piadas e chacotas no ambiente de trabalho. Qual o limite tolerável? Isso é bem complicado. E aí a gente tem que contextualizar. Tu mencionaste antes, né? Peão de obra, operário. É comum, tanto que quando a gente chama, tu conhecias, eu sempre falo assim, conhecia o seu Roberto? O Ceará, isso, né? Isso. Assim, a gente, o Ceará, eu nem sabia que ele se chamava Roberto, eles falam, né? Então a gente vê. Agora, qual é o limite? Eu conto sempre uma historinha, adoro contar histórias, né? Dá para ver. Mas eu sempre conto uma historinha. Lá em São José teve um rapaz que pediu danos morais porque ele é chamado como gordinho do almoxarifado. E realmente, né, ele não gostava de ser chamado tal. Mas aí a empresa veio e juntou vários e-mails que ele se auto-intitulava gordinho do almoxarifado. Então, nesse caso, o limite está estabelecido pela própria pessoa. Né? Se ele se intitulava gordinho do almoxarifado, ele não pode achar ruim que os outros chamem, né? Porque ele mesmo assim se chamava. Agora, isso me recorda um outro caso, que também é bem curioso e que a ignorância me salvou naquele caso. Porque o rapaz pedia danos morais porque ele foi chamado de nhonho. Eu não sabia que o Nhonho era um personagem do Chaves. Graças a Deus que eu não sabia. Porque ele realmente era muito parecido com o Nhonho. Ele era muito parecido. Depois eu vi a foto, né? Eu saí da audiência e fui procurar quem era o Nhonho. Porque daí eu perguntei para ele, mas Nhonho? Que Nhonho, né? Aí ele disse, Nhonho, doutora, é do Chaves? Eu disse, desculpa, nunca vi Chaves, não sei. E aí, só que nesse caso, o rapaz ele tinha feito uma cirurgia bariátrica, então a obesidade era uma questão para ele. Ele não gostava de ser chamado de nhonho, né? Mas, assim, neste caso, foi uma única vez. Então, não era o assédio moral, mas era um dano moral, né, que foi indenizado, enfim. Mas, graças a Deus, que eu não sabia que era um nhonho, porque, realmente, ele era a cara do nhonho. E outra pergunta também do Sérgio Anjos, doutor, e aqui eu acho que é um ponto bem polêmico. Até a gente sabe que há empresas que estão assim, investindo nessa questão de acolhimento das diversidades, né? Então, acho que elas, por vezes, se vêm enfrentando desafios. E eu acho que aqui ele está tratando de um tema bastante polêmico. Como a doutora agiria ao analisar um pedido de uma trans utilizar o banheiro feminino e não masculino, ou de utilizar o banheiro, como ficariam as demais empregadas dividirem o ambiente com uma trans? Essa questão do banheiro. Sabe que isso já foi tratado judicialmente, não aqui em Santa Catarina, mas eu já vi decisões nesse sentido. É um ponto bem delicado, né? E, novamente, a gente volta. Respeito. Respeito às diversidades, respeito às diferenças. Como tratar isso no ambiente de trabalho? Eu acho que aí entra o papel do sindicato. Sabe? Eu acho que o sindicato pode ter um papel bastante atuante no sentido de tentar conduzir isto da melhor forma, até para incluir em norma coletiva. Né? Um acordo coletivo, uma convenção coletiva. Porque é uma questão assim, de difícil resolução. Né? Porque há pessoas, e aí também a gente tem que contextualizar que tipo de empresa é, né? Aonde, vamos dizer, aqui em Florianópolis, já seria... as pessoas já têm uma tolerância, eu acho, maior aqui no litoral, essas questões da diversidade. Agora, talvez mais no extremo oeste, isso já gere um impacto maior, né? Dependendo da empresa, ou dependendo... Agora, assim, campanhas informativas de prevenção, eu acho que nada pode ser imposto. Né? A empresa vai ter que lidar cada vez mais com essas novas questões. Tem que estar preparada. E aí a advocacia preventiva, aí o papel dos sindicatos, aí o papel da empatia, aí o papel do respeito. Perfeito. Acho que essa questão de colocar para... Porque se eles forem debater até... Né, cada coletividade é uma, como a senhora ponderou. Né? Então, uma coletividade de empregados de uma determinada empresa podem se sentir de tal maneira e discutir entre eles talvez seja realmente muito saudável e cheguem ali uma composição, né? E aí a gente passa por aquilo de empoderamento das pessoas, né? Dos trabalhadores. Muitas das vezes a gente acha que são pessoas, são coitadinhos, não vão saber decidir. Eu, todo poderoso dono da empresa, vou decidir e gerar uma medida antipática. Quando ele pode fazer, talvez, de uma forma consensual.
Por que não conversar com as pessoas, né? Submeter essa questão à coletividade dos trabalhadores e tentar chegar a um consenso? Por que não? Pode ser que a empresa consiga chegar. Chamar o Ministério Público do Trabalho. A gente não falou também do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho também tem um papel importante de prevenir esses conflitos de ordem institucional, né? Mas também de agir preventivamente. Talvez chamando as empresas. E aqui eu lembro, não de São José, porque daqui a pouquinho vão dizer que é só em São José, de um caso que eu tive aqui em Florianópolis, que era uma clínica médica na Trindade, e o Ministério Público entrou com uma ação civil pública por assédio moral institucional. Foi um caso de assédio moral institucional. Mas a empresa tinha 8 ou 9 servidores e tinha uma gerente que tomava conta de tudo. Os donos eram médicos, então não se envolviam nessa questão gerencial. E ela era meio que toda poderosa ali da clínica e submetia os trabalhadores, pelo que o Ministério Público constatou, a uma situação de bastante desconforto e trazendo uma política de metas muito agressiva. O tratamento era muito, sabe, xingamentos e cobranças para cumprimento de horas extras desumanas, enfim. E uma funcionária, então, foi à ouvidoria do MPT e denunciou esse caso. O Ministério Público tentou conciliar, através do inquérito, né, civil ali, tentaram conciliar, não conseguiram ajuizar a ação civil pública. Quando eles ajuizaram a ação civil pública, segundo o relato da defesa, foi que os médicos souberam do que estava se passando. E eu até acreditei, sabe? Porque eles contrataram um escritório, antes da audiência, eles contrataram um escritório especializado em compliance trabalhista. Eles sentaram, conversaram, instituíram normas de prevenção, de combate ao assédio moral, e despediram por justa causa assediador, fizeram, quer dizer, tomaram as medidas, inclusive antes do judiciário interferir, que eu achei até bem interessante, porque mostrou que a empresa estava interessada em resolver o problema, né? A ação, então, eu sugeri que fosse suspensa por 60 dias, para eles juntarem esse termo de compliance, que ainda estava em elaboração, para ver se ia ter danos morais coletivos ou não, que era o que o Ministério Público estava pedindo, mas eu entendo que mais do que danos morais coletivos é a resolução do problema, né? Porque a gente é uma empresa pequena, mas já resolve o problema ali. Isso acontece também muitas vezes. Às vezes, o empregador ele tem um supergerente, vamos dizer, um diretor ali que trabalha anos e anos e anos e ele não interfere naquela política do dia a dia. Ele acha que está tudo bem. Quando começam a entrar ações judiciais reclamando da conduta desse diretor, desse gerente, é que ele tem conhecimento. Então, a importância também do empregador estar atento, né? Porque, como a gente disse, na forma do artigo 932 do Código Civil, ele responde pelos atos do preposto. Então, ele tem que estar atento aos atos que estão sendo cometidos. Mas, como naquele exemplo que eu dei do grupo de Skype, pode acontecer da empresa ser tão setorizada e ser tão grande que eles não estão sabendo do que está acontecendo num determinado setor. Então, canais de comunicação. Por né? isso que uma das medidas que também se coloca para combater o assédio moral nas empresas é a pesquisa de clima. Né? Porque através o nosso dela, tribunal, inclusive, o nosso tribunal faz, aplica, já mais de uma vez, né? Já fez. Porque por ali vem as informações, não necessariamente identificadas. Então, por ali vem essa questão do clima mesmo organizacional. Né? É importante isso. Mais alguém teria alguma outra pergunta, alguma colocação? Eu não sei se a doutora quer fazer algumas considerações finais, porque acho que encerramos realmente todas as perguntas que nos foram encaminhadas. Eu, então, antes de passar a palavra para a doutora, só gostaria, mais uma vez, de agradecer a presença de todos que estão aqui, né, no auditório, as pessoas que estão nos assistindo por videoconferência. Não sei como que nós vamos fazer o sorteio do livro, doutora. Será que é pelo... Tem ordem de inscrição? Tem um número. Quem sabe a senhora quer dizer um número e a gente já anuncia aqui. Tu falaste já do livro? O livro é esse aqui, deixa eu colocar. Livro, tá aqui. A segunda edição, fresquinha, do livro que eu faço parte de um grupo de juízes aqui, né? A nossa Matra fez essa obra, está sendo... Não é por nada não, pessoal, mas está todo mundo elogiando, porque ele está bem detalhado. E reforma trabalhista comentada por juízes do trabalho, artigo por artigo, editora LTR, segunda edição.
Eu acho que a gente faz isso. A por aí, senhora né? vai sortear alguém aqui. Prometo que eu estou chacoalhando bem. Se for presencial, já sai com autógrafo. Quem Isso. está no interior, depois a gente manda pelo malote também autografado. Vamos ver. Vamos ver. Dedos cruzados bem. Aí. Mexer bem. Vamos ver. Sai o nome ou só... Acho que é um nome, né? Gisele Janaína dos Santos Betiato, da Vara do Trabalho de Fraiburgo. Parabéns, Gisele. Que bacana. Espero que seja de bom uso. Então, né, parabéns para a Gisele. Eu quero agradecer, né, então, a presença de todos. Mais uma vez, a disponibilidade da doutora Maria Beatriz está aqui. Vou pedir para que ela deixe agora o filho dela bem envergonhado, mas ela vai registrar o nome do filho que veio aqui assistir a mãe e deixar para as considerações finais, né, para nos dar esse recado final. Queria agradecer a Silvana pela condução serena e muito dedicada. A Silvana, desde sempre, né, sempre foi muito dedicada ao que ela faz, muito competente. E te agradeço. Acho que a gente conseguiu fazer um bom talk show aqui. E agradeço aos que estão aqui, aos que estão à distância, pelo que a gente pôde debater aqui. Eu acho que não é muito difícil a gente chegar à seguinte conclusão. Temos que ressignificar as nossas relações humanas, temos que ressignificar as nossas relações trabalhistas, sempre agindo com respeito e principalmente com empatia. A partir do momento que a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue entender o que o outro está passando, atravessando. Então, a partir desse viés de mais humanidade, de consideração pelo outro, de respeito, acho que a gente consegue fazer um melhor ambiente de trabalho, um bom ambiente de trabalho, de forma a até chegar ao que a própria Constituição prevê, uma sociedade fraterna, justa e humana. Então, a minha mensagem é